Igrejas governadas por homens e não pelo Espírito de Deus, que são as igrejas que falam de Jesus Cristo e falam de Deus, mas na realidade são uma verdadeiro anatema, são verdadeiras igrejas que prestam culto ao diabo. E por outro lado, são os evangélicos e os cristãos que na realidade de cristão e evangélico não tem nada a ver com Jesus Cristo. Essa é a pura realidade de várias igrejas e várias pessoas que se denominam cristão nos dias de hoje. Bom, Jesus Cristo disse que próximo do fim do tempo haveria fome e sede, não de pão e nem de água, mas as pessoas procurariam desesperadamente pela palavra de Jesus Cristo e não a encontraria. Bom, eu sei que isso já vai gerar uma repercussão. Não vai gerar repercussão, eu não sou iludido, porque o canal que fala realmente a verdade e prega sobre Jesus Cristo não cresce. E esse é o tema de hoje. O que está acontecendo com as igrejas? Eu posso dizer que várias igrejas, milhares de igrejas que faz milagre, pregam em nome de Jesus Cristo, e no final Jesus dirá para o líder daquela igreja: apartai de mim, porque eu não vos conheço. As suas palavras me honravam porque falavam coisas bonitas, mas o seu coração estava distante de mim. Bom, se você é aquele evangélico que já veio para criticar e não quer saber sobre a verdade, eu já peço, pode ir para outro lugar, que aqui não é para você, porque aqui é realmente aquelas pessoas que estão procurando a verdade, que estão atrás do verdadeiro conhecimento, aquele que de madrugada antes de dormir ora e fala: Pai Celestial, que a sua sabedoria reine em mim, que a sua sabedoria me visite, que eu possa ver com os olhos da fé, não com esses olhos carnais, porque Jesus disse: vigiai e orai, porque levantarão muitos falsos profetas, lobos ferozes, que por sinal desviarão, se possível, até os escolhidos. E a questão é: você é um escolhido? Então, vamos que hoje esse tema eu vou usar um pouquinho mais de ênfase e de crítica. Não é o tom que eu gosto de usar, mas hoje vai ser necessário. Igrejas que pregam a falsidade. Bom, eu poderia começar com os líderes que pregam luxúria, prega riqueza, prega ostentação e prega que se você entregar de todo o seu coração tudo que você tem para a igreja, Deus vai te dar em dobro. Bom, aí você olha a vida desse pastor: carro luxuoso, helicóptero, mansões, fazendas, e os seus membros da congregação indo para a igreja a pé, passando necessidade, e eles com as suas piscinas luxuosas e etc. Bom, Jesus disse: pelos seus frutos vos conhecereis. Irmãos, abram os vossos olhos. Muitas igrejas que vocês vão não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Quando eu falo a igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando de uma placa de igreja. Eu estou falando daquele pregador, daquele pastor, bispo ou a dominação que você vai, que ele está de acordo com as escrituras. De acordo com as escrituras. Por que que você acha que Jesus Cristo disse: examinai as escrituras? Examinai as escrituras. Por dois motivos. Primeiro, porque ela testifica de mim, Jesus Cristo dizendo. E o outro, ela
tem o caminho da salvação. E outro, ela indica, mostra e revela os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos enganadores. Vamos continuar. Jesus, quando curava, ele somente curava, ele não cobrava nada pela cura, ele até pedia, vai lá, se mostra no templo, faz as suas obrigações, fica quietinho, porque isso é entre você e o seu Pai que está no reino do céu. Aí nós vemos pastores que quando vão fazer milagre, traz milhares de câmeras, colocam na pessoa que está com problema e cura para o mundo inteiro ver. Bom, Jesus já disse, já recebeu o seu galardão. O que é o galardão? Ele já recebeu aquilo que ele procurava, a honra, porque o que ele procura é a glória dos homens e não a glória de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, quando a sua mão, essa mão dá esmola, a outra mão não pode ficar sabendo. O que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Quando você dá uma esmola, você não pode pegar e levantar a mão assim, tô dando esmola, filmar, colocar nas redes sociais, mostrar para o mundo inteiro que você está dando esmola. Eu te pergunto, isso vem de Deus? O que esse líder, quando faz isso, ele está querendo? Ele está querendo a honra de quem? De Deus? Porque Jesus Cristo disse, aquilo que você fez ali, guardadinho, em silêncio, é entre você e o seu Pai que está no reino do céu. Mas quando você faz esse alardaço todo, você traz as câmeras, você filma, coloca nas redes sociais, fica pregando no púlpito da igreja para todo mundo saber, eu dei, irmão, eu peguei o que eu tinha, eu dei. Ele está procurando a honra de quem? A glória dos homens? Ele está querendo provar para os homens que ele precisa de aprovação de quem? Dos homens? Ele quer fama? Vigiai e orai. Bom, vamos continuar. Outra coisa que me entristece muito quando eu vejo. Eu desde criança, eu sempre pensei da seguinte forma. Se você acha que eu estou equivocado, deixa aqui embaixo nos comentários. Imagina que dentro da igreja é um lugar santo, consagrado, santificado. Tanto que quando Deus estava lá no Monte Sinai, que Moisés chegou, a primeira coisa que Deus disse, falou, tira a sua sandália, porque o local aqui é santo. Bom, e desde a minha juventude eu sempre pensava que a igreja era um local santo. Bom, mas com o passar do tempo eu identifiquei que a igreja, muitas igrejas não tem nada de santo, porque são templos do demônio. Vamos continuar. Imagina que vou dar uma pausa e explicar outra coisa. Nas minhas orações dentro de casa, eu sempre consagro a minha casa. Eu viro e falo assim, Pai Celestial, que os espíritos demoníacos não tenham poder sobre a minha casa, que ele não entra da porta da minha casa para dentro, que aqui é um local consagrado a Ti, aonde eu encontro refúgio. Entendeu? Bom, se a igreja é um lugar consagrado, você acha que o demônio ele ia entrar dentro da igreja? Aí você poderia falar, mas o demônio foi lá falar com Deus na época de Jó. Correto, beleza. Mas se você for ver quando Jesus Cristo estava andando, que ele encontrou com o demônio, na hora o demônio já queria sair da pessoa e ir embora, na hora. Mas o que a gente vê nas igrejas de hoje? Entrevista
com demônio. Não, vamos lá, gente. Entrevista com demônio. Perguntar qual é o seu nome, qual é a sua legião, quantos de vocês existem, o que você quer matar quem, você quer fazer o quê? Vamos lá, vocês acham mesmo que isso provém de Deus? Ou se isso é um verdadeiro circo? Circo. Eu posso estar equivocado e cair um raio dos céus e me queimar. Por isso que eu estou falando dessas igrejas falsas, onde os milagres são falsos, são forjados, onde as curas são forjadas, por vários motivos. Primeiro, porque eu já disse, filmar e colocar nas redes sociais. Outra, ficar fazendo entrevista com demônio. Outra, pedir dinheiro e explorar os irmãos. Eu concordo que a igreja precisa de dinheiro, mas aí alguns falaram assim, a igreja precisa de dinheiro para pagar a água e a luz. O papel higiênico que se usa no banheiro vem dos irmãos. Eu concordo, irmão, mas o meu Pai Celestial, Ele criou o infinito, Ele criou o universo, Ele fez, olha só, desceu maná do céu. Durante 40 anos Ele alimentou as pessoas no deserto. Ele vai deixar faltar papel higiênico na igreja? Ele vai deixar faltar água e luz? Para que é o dinheiro da igreja? Bom, desde a época dos apóstolos, de Paulo, Pedro, era revertido o dinheiro que era doado para a igreja para alimentar os necessitados, as viúvas, os órfãos, os pobres que não tinham o que comer. É para isso. Mas hoje a gente vê que essa fartura é para alimentar o líder da igreja. Irmãos, abra os vossos corações. É duro que eu estou falando, mas é real. Você tem que dar dinheiro, eu concordo, eu tenho que dar dinheiro, mas você tem que vigiar para onde está dando o seu dinheiro. Se a sua igreja é uma igreja que não é de Deus, igual eu estou falando, e você quer dar os seus 10%, ou você doa para uma instituição de caridade, ou você doa para o seu vizinho, ou para um vizinho mais longe, ou você vai ajudar um pobre que está precisando. Jesus disse, tudo aquilo que você fizer para um dos meus, a mim você fará. Quando ele disse isso? Quando a gente perguntar, Senhor, quando foi que eu te vi nu? Quando foi que eu te vesti? Quando foi que eu te dei um prato de comida que você não tinha o que comer e eu te dei? Quando foi que eu te visitei no hospital ou num presídio? Aí ele disse, quando você fez isso a qualquer um dos seus irmãos, a mim o fizeste. Quer dar o seu dízimo? Procure uma igreja mais honrada, uma igreja que mostre as finanças, mostre para onde está indo o seu dinheiro, não para essas igrejas que o pastor chega na igreja de carro de milhares de dinheiro, chega de helicóptero e bate no peito e fala, eu sou apóstolo, eu tenho mansão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, o fim do tempo chegou. Enquanto você alimenta o demônio, o seu vizinho está passando fome. Que vizinho? Às vezes o seu irmão está passando fome. Irmão mesmo de sangue, irmão carnal está passando fome. E você alimentando o seu líder, que na verdade não deveria ser seu líder. Porque você sabe que essa igreja não provém de Deus. É igreja governada por homens e não pelo poder de Deus. Mas por que você fica nessa igreja então? É fácil, quando você assiste um filme de romance, você chora porque você se sente bem. Você vai lá na igreja, ele fala alguma coisa, ele usa palavras
que são programadas para tocar no seu ser, que não vem do Espírito Santo, e você se sente bem com as músicas que são feitas para te enganar, com as pregações que são feitas para te enganar, e engana, certo? E tem muito mais coisas erradas dentro da igreja. Outra coisa que eu vejo muito nessas igrejas são que não tem estudo bíblico, está acabando os estudos bíblicos e fala mais de pregações motivacional, usando luxúria, sexo, prazer, riqueza, piadas nos cultos, mas a palavra do Senhor não. Eles pegam um versículo e diz assim: João disse isso, e faz toda aquele show em cima daquele único versículo. Mas se você estudar, pegar a Bíblia e estudar, você vai ver que o que ele falou não tem nada a ver com as Escrituras. São pregações, vou melhorar, são shows, stand-up. Ele fez um teatro para convencer os irmãos. E tem uma outra coisa também que eu queria alertar muito, são em relações às orações. Agora pegou pesado. Tem, principalmente na internet, tem muito evangelista, bispo, pastor e etc., que todos os cultos dele pela internet são oração. Não tem uma instrução bíblica, não tem uma mensagem evangélica dizendo, se reconcilie com seu irmão, dê um jeito de melhorar você no seu casamento, trate bem o seu vizinho, não faça isso porque isso está errado nos olhos de Deus. Não. Acha que na oração vai resolver tudo. Bom, a oração ajuda porque é uma conversa com Deus. Mas Jesus Cristo disse: estudai as Escrituras, porque você faz oração pedindo para Deus te livrar daquele mal. Mas você volta e comete o mesmo mal, por quê? Porque você não tem o conhecimento da palavra das Escrituras. Quem está errando? O pastor, o bispo e etc., porque ele não está pregando, ele não está ensinando o Evangelho. Mas por que ele não está ensinando o Evangelho? Porque é chato. Na realidade, vamos dizer, estudar o Evangelho é chato, é cansativo, é monótono e afasta as pessoas da igreja. Agora, falar mal dos outros, legal. Fazer show de pregação, que não é pregação, atrai as pessoas. Fazerem música evangélica, principalmente dentro da igreja, onde eu pego uma música circular, uma música do mundo, e altero para se enquadrar nos padrões teoricamente da igreja, que não é igreja, é do demônio, é legal. E as pessoas se sentem bem. Aí as pessoas, não estou falando que dançar é errado, mas aí as pessoas dançam, louvam, gritam, berram, coloca para fora toda aquela sua angústia da labuta do dia a dia. Mas o verdadeiro ensinamento e os caminhos de Jesus Cristo passou longe, muito longe. E no outro dia você se sente vazio. Na hora você se sente cheio, parece que o poder de Deus habitou sobre você. Mas é simples. Sai no seu portão ou dentro da sua casa, grita, berra, coloca tudo aquilo para fora que você sente, você vai se sentir bem também. Mas isso provém de Deus? Bom, essas são as igrejas que, muitas que estão por aí, onde o que importa não é falar do Evangelho. Não é. Sinto muito, irmãos, mas o Evangelho liberta. Liberta. Então, quer resolver o problema do seu casamento? Estudai as Escrituras. Ora a Deus, mas estuda as Escrituras como lidar com o seu casamento.
Tá com problema no emprego? Estuda as escrituras e ora a Deus. Agora só orar a Deus não vai resolver, porque ele disse: estudai as escrituras. Qual é o problema? Vocês não percebem que estão sendo enganados? Bom, já falei da igreja e depois eu posso até voltar e falar outra vez sobre as igrejas, mas agora eu quero falar dos irmãos crentes. Bom, primeiro, crente evangélico e as denominações que se dão para aquelas que dizem que seguem a Jesus Cristo, mas que na realidade não seguem a Jesus Cristo, está longe de seguir a Jesus Cristo, tomar sobre si o nome de Jesus Cristo. Primeiro, crente, até o demônio, até Lúcifer, até o Satanás, Beuzebu, Estrela da Manhã, o nome que você quiser falar, ele é mais crente que você. Ele conhece mais das escrituras do que você. Por quê? Ele, igual mostrou lá em Jó, ele andou com Deus. Ele vivia no reino celestial, então ele conhece da intimidade de Deus. Então ele é mais crente que você. Primeiro isso. Segundo, Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo. Vou melhorar. Tomai sobre vós o meu nome. O nome de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, você encontra outro cristão, evangelista, de qualquer outra denominação? Vamos ficar com o nome cristão, seguidor de Cristo. Você encontra outro seguidor de Cristo, a sua igreja é A e a igreja dele é B. Irmãos, tem tanta guerra, tanta fome, tantas pessoas que não têm religião, e quando o da igreja A se encontra com a igreja B, é discussão para saber qual igreja é a mais verdadeira, qual Deus é o melhor Deus, porque na minha igreja se ensina isso, na sua igreja não se ensina isso, na minha igreja não pode cortar o cabelo, na minha igreja não pode usar batom. Na minha igreja a mulher usa saia, na sua usa calça. Irmãos, para com isso. Jesus disse: porventura pode um cego guiar outro cego? Qual dos dois estão certo? A partir do momento que um está criticando o outro, acabou tudo. Jesus é amor, Jesus é mansidão. Jesus, ele acolheu, ele veio para os que estavam doentes. Eles não veio para o são. Quem teoricamente é o são? É aquele que é cristão e está dentro da igreja. Esse é são, esse não precisa da sua pregação. Quem precisa da pregação? Aquele que está lá na rua passando fome, aquele que está desviado, aquele que não tem religião. Por que eu estou falando isso? Porque eu saio na rua e as pessoas querem me converter ao cristianismo. Vamos lá, eu preciso ser convertido ao cristianismo? Eu já sou cristão. Eu prego, não prego placa de igreja, eu prego de Jesus Cristo. E um crente, quando se encontra com outro, é briga. Pode achar que eu estou mentindo? Então vamos lá, eu não gosto de citar nomes de igreja, mas hoje eu vou abrir exceção à regra. Falam mal da igreja católica, falam mal dos adventistas, falam mal da igreja de Mórmon, falam mal da testemunha de Jeová, falam mal da congregação, falam mal de tudo, Mas aí eu pergunto, as suas obras, como estão as suas obras? Igual Paulo perguntou, mostre-me a sua fé sem a sua obra, e eu mostro a minha obra. Aí você analisa a vida desse cristão que critica o outro cristão, o que ele faz por o evangelho de Jesus Cristo? Só criticar o outro. Ele acorda, vai trabalhar, muitas vezes bebe, grita com a mulher, grita com o filho, não vou nem falar dos espancamentos e etc. Vamos deixar isso para lá. Mas quando encontra outro cristão,
Ele quer provar que ele é melhor que o outro. Quer provar o quê? Quem é melhor que ninguém? Ninguém é melhor que ninguém. De novo, Jesus Cristo disse que haveria tempo que sentiriam fome e sede do meu evangelho. Aí você para e pensa, aonde estamos? Aonde estamos? Igreja apóstata, que não prega a verdade, que idolatra o dinheiro, idolatra as bênçãos. Como assim, irmão, idolatra as bênçãos? Porque fala que se você der isso, você vai ganhar aquilo. Negociando com Deus. Vamos lá, gente. Deus é o rei do universo. Você acha que ele vai aceitar que você negocie com ele? Vou dar um exemplo. Ó Deus, se você me der isso, eu faço isso. Você acredita mesmo nisso? Você acredita que você vai bater assim e vai falar para Deus, eu declaro que você fará isso? Tem uma passagem muito boa nas Escrituras que um homem foi expulsar o demônio e ele disse assim: sai em nome de Jesus Cristo, aquele a quem Paulo acreditava. E o demônio riu e falou: bom, Paulo eu sei quem é, Jesus Cristo também, e você quem é? Quem é você, irmão, que critica o outro? Jesus disse: tira a trave do seu olho. Você está olhando o seu pecado, mas você não enxerga o pecado do outro. Vou colocar um vídeo aqui que eu fiz, sobre os homossexuais, que as pessoas nas pregações criticam os homens sexuais, mas as pessoas que sentem ciúmes das outras pessoas vão para o inferno também. Aquele que grita vai para o inferno. Aquele que tem preguiça vai para o inferno. Então, irmãos, é triste viver em um mundo onde ouvimos muito falar de Jesus Cristo, ouvimos muitas igrejas, cada esquina teoricamente tem uma igreja, mas quando você para ouvir, não tem nada de Jesus Cristo. Não tem nada de Jesus Cristo. Tem só membros que uns querem mostrar que são melhores que os outros, tanto na sua vestimenta, no carro que está usando, na comida que come, mostrando que eu tenho mais conhecimento que você. Falta estudo bíblico e sobra arrogância. É isso, irmãos. É isso que eu queria falar. Vigia e ora, porque Jesus disse: haverá falsos profetas no fim dos tempos, que, se possível, ele enganará e desviará até os escolhidos. Isso quer dizer o quê? Que eles têm o dom de enganar. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da luxúria. Tanto que Jesus Cristo, quando estava no deserto, o que demônio ofereceu para ele? Ofereceu riqueza, ofereceu reinos, ofereceu poder, ofereceu dinheiro. E o que essas igrejas oferecem? E nós estamos corrompidos também com isso. Eu pergunto para você, você se considera um escolhido de Deus? Porque foi para você que ele dirigiu a palavra. Os falsos profetas, se possível, vai desviar até os escolhidos. E Jesus, na porta do templo, disse: raça de víboras, falando com os líderes da igreja naquela época. Vocês trancam a porta do céu, não entram e não deixam que ninguém entre. Olha só, qual é o crime? Os falsos profetas, os falsos líderes, esses que a gente vê por aí, mostrando luxúria, são pegos em roubos e tentam distorcer que não foi aquilo, foi uma obra do maligno.
sobre isso que Jesus Cristo advertiu. Vigia e ora. Porque se você é um escolhido, não deixe ser enganado. Usa as Escrituras. Se gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Eu vejo vocês em outros vídeos, tem vídeos aqui praticamente quase que diário. E é isso, irmão. Me segue nas redes sociais, eu tenho Instagram também, tá aqui embaixo, ou na bio desse canal, tá lá meu Instagram. Quer conversar comigo? Pode mandar mensagem, ou no privado, ou mensagem aqui mesmo, e eu vou responder. O Evangelho é duro. Se você não está desconfortável com o Evangelho, você está no caminho errado. Porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. O Evangelho, ele é uma porta estreita. São poucos que entram por ela. Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Antes de finalizar, eu quero só fazer uma reflexão. Jesus Cristo disse, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, irmãos, eu quero a minha vaga dentro do reino dos céus. Eu quero alertar vocês, a vocês poderem melhorar a vida e alertar as outras pessoas. Mas sem criticar, você não precisa ir lá na porta da igreja falar mal do pastor Y, pastor X. Só observa, vê a vida que eles levam. Jesus disse, pelos seus frutos vos conhecereis. Tem um filme que eu assisti, o filme é impactante, pelo menos essa parte do filme. Eu assisti esse filme tem muitos anos. Eu ainda não estava pregando o Evangelho igual eu estou pregando agora. Chama A Lista de Schindler. Quase no finalzinho do filme, que ele estava fugindo, que a Alemanha já tinha caído, e ele estava entrando dentro do carro dele, ele segurou no carro, quase desfaleceu, chorando. Ele disse, aquele uísque caro que eu bebi, aquele colar de diamante que eu usei, aquele dinheiro, um exemplo que eu dei para a prostituta, tudo isso eu poderia ter revertido para salvar mais uma pessoa. Ele entendeu realmente o significado entre o dinheiro e salvar vida. Então, olha só, como que eu posso viver? Eu tenho que ter dinheiro para me manter vivo, para ter um conforto. Conforto não quer dizer ter 2, 3 aviões, ter carros e carros e carros, mansões, iates e tudo mais. Eu tenho que ter um certo conforto. Não é o meu caso. Como que eu vou ter fazendas e fazendas dizendo que é da igreja e os meus fiéis estão passando fome? Eu não vou nem falar só dos meus fiéis, as pessoas que eu vejo na rua passando fome. Isso é de Cristo? Seja sincero, é de Cristo? É esse o líder que você confia? Jesus Cristo, para o jovem rico, ele diz o seguinte, vai, vende tudo, dê aos pobres e me segue. Hoje a gente não precisa vender tudo, dar aos pobres e seguir. Mas fazer o que é feito, juntar riqueza, a riqueza que eu quero no céu. Outra passagem que Jesus Cristo citou. Não juntai tesouro na terra, onde o ladrão e a ferrugem consomem. Juntai tesouro no céu. Irmão, já ficou longo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilha esse vídeo. E deixa um recadinho aqui. Quer deixar crítica? Beleza. Quer deixar uma mensagem de amor para mim ou para quem veio assistir o vídeo? Beleza também. Vejo vocês no próximo vídeo.